antropologia? Pronto? É Isaías 32, 8. Ok? Vamos lá? A gente vai estudar, a gente não vai estudar por completo, né? A gente só vai trazer uma introdução hoje sobre a antropologia. O que é a antropologia? A antropologia é a doutrina, né, assim, do homem, ou o estudo do homem. E a antropologia é o quê? A doutrina do homem. A doutrina do homem. Ok? Eu quero que vocês guardem esse versículo aqui, Isaías 32, versículo 8. A gente vai fazer um comentário sobre esse versículo, né? Esse versículo ele está baseado em cima desse texto aqui, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. Não é assim? É a mesma coisa. Leia aí, Assis, por favor. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberdade está de pé. Ok, mesma coisa, só que vai mudar é a questão da nobreza, né? Então a gente, a antropologia é uma das matérias da teologia que eu considero uma das matérias mais ricas que existe. Por quê? A maioria das pessoas, elas não tem a ideia da própria criação, de como surgiu o homem, a doutrina do homem. Observe bem, a maior parte das pessoas não sabe com quem Caim casou. A maior parte das pessoas não sabe o motivo de Adão e Eva ter saído do jardim. Ele saiu do jardim para não comer do fruto da árvore da vida. Tudo isso tem uma história por trás e tem um significado. Moisés, ele jamais teria escrito a origem, a história da origem do mundo se não tivesse um significado verdadeiro. Não é assim? Então, o livro de Gênesis, como nós sabemos, é o maior livro antropólogo que existe na atualidade. Por quê? Porque Moisés, ele vai tratar o homem como primaz da criação de Deus. Ou seja, Moisés vai tratar o homem como a obra mais perfeita que Deus criou. Não é assim? Moisés vai tratar a criação do homem como sendo o homem a principal e exclusiva criação de Deus. É assim? Na antropologia, como nós já sabemos, nós vamos estudar, escrever esse versículo aí, a gente vai comentar sobre ele depois. Na antropologia, nós vamos estudar, na próxima aula a gente vai trazer o monitor para a gente usar as imagens, né? As imagens que fica melhor, né, Assis? A gente vai trazer o monitor para ficar melhor. Antropologia é a ciência que estuda o homem como um todo, não é assim? Antropos, escrevam aí, antropos significa, minha letra é horrível, sou professor de matemática. Alguns podem até usar o termo grego mesmo, né?
Aqui, ó, com TH, se preferir. Antropo significa homem. E logia vocês já sabem, sabe? Logia vocês já sabem bem o que significa. Significa estudo ou ciência. Tá de preto para ficar mais destacado. Estudo ou ciência. Como nós falamos, como eu estava falando com vocês, uma das nossas fraquezas, Jesus disse que é a falta do conhecimento. Jesus disse que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas dentro do poder de Deus, dentro dessa estrutura, dessa frase que Jesus falou, meu povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Dentro dessa pequena frase tem um conteúdo muito vasto, Assis. Tem um conteúdo tão grandioso que se você parasse para meditar sobre o poder de Deus, sobre a força, sobre a grandeza, sobre a destreza da criação, você vê que o ser humano ele é tão complexo de uma maneira, ele é tão bem estruturado de uma maneira que a própria ciência, até a data de hoje, ela não pode explicar os segredos, né? A magnificência, a grandeza da criação de Deus. E é dentro da antropologia que a gente vai estudar, não de forma grandiosa, né? A gente vai estudar a base de toda essa criação que está toda voltada para o homem. Porque a maior parte das pessoas acham o seguinte: as pessoas elas ainda não entenderam que o mundo foi criado para o homem e não o homem para o mundo. Antes mesmo da criação, Deus já tinha um projeto de criar o homem. Então, Deus criou todo o mundo, toda a estrutura que nós conhecemos como a esfera planetária. Esse negócio de terra plana é mentira, tá? Não vai nessa não, por favor. Então, Deus cria toda a esfera planetária pensando em um único ser. Não é assim? Que ser é esse? O homem. É tanto que o próprio Moisés vai afirmar no livro de Gênesis que Deus criou o homem para dominar a terra, não ser dominado pela terra. Então Deus fez o mundo para o homem, não o homem para o mundo. Então, se você observar bem, é importante nós estudarmos a doutrina do homem. É importante nós sabermos que tamanha grandiosidade tem essa criação. Então vamos lá. Era bom, Ângelo, ter colocado, né, para a gente poder ir passando para os irmãos irem acompanhando. Próxima semana. Próxima semana vai ser de 7 às 9 horas. O negócio vai ser intenso. A ciência que estuda o homem como um todo chama-se antropologia. Vamos lá? A ciência que estuda o homem como um todo, ela chama-se antropologia. Como nós falamos, a antropologia ela vem sendo estudada há milhares de anos. Não é assim? Há muitos anos, o homem ele é o centro da história da humanidade. Não existe outra perspectiva para a ciência que ela não esteja voltada para o homem. Por exemplo, a biologia estuda os animais para que extraia dos animais algo que beneficie o homem. Os virologistas estudam os vírus para que tudo que ele pensar esteja voltado para o homem. Vocês estão me entendendo? Então, é muito importante nós estudarmos a antropologia. Quem vai se formar em história, Deus te livre disso, é assim, ele passa boa parte da faculdade só estudando a antropologia, não é assim? Então, a ciência que estuda o homem como um todo, ela chama-se antropologia. Esta palavra vem do grego antropos. Como é o nome homem no grego? Antropos. E logia, que é o estudo, né? Assim? Ou a ciência. A união desses dois termos formam a palavra antropologia.
a doutrina do homem ou a ciência do homem. Existe a antropologia, como eu já falei, ó. A antropologia está dividida em várias partes. Existe a antropologia biológica, anota aí, ó. Existe a antropologia, vou separar um. Existe a antropologia biológica, que estuda os aspectos genéticos e biológicos do homem, né? Foi graças a isso que nós podemos, foi graças à antropologia que nós podemos afirmar dentro da história que Maria veio de uma linhagem de pessoas negras. É graças à antropologia, é graças a esse estudo aí, ó. É graças a esse estudo que nós podemos dizer que Nazaré, que Belém eram lugares onde se encontravam israelitas negros, né? Ou israelitas escuros, como a ciência chama. Então vamos lá. A antropologia social, né, assim? Existe também, ó, a antropologia social, que estuda as organizações sociais e as instituições políticas do homem. Existe também a antropologia cultural. Cultural, a gente vai falar sobre cada uma delas. Cultural, que vai estudar os sistemas simbólicos, os comportamentos, a religiosidade do homem. Existe também, como a gente vai falar, ó, a antropologia teológica. Teológica. Minha esposa, ela é especializada em teologia, antropologia cultural. Por muito tempo ela estuda a cultura dos povos, não é assim? Ela estuda a cultura, ela estuda os costumes. Então, cada uma dessas antropologias aqui, ó, ela estuda uma coisa. Como a gente já falou, a biológica estuda a estrutura biológica do próprio homem, não é assim? O porquê que não existe esse termo? É graças à antropologia biológica que nós sabemos que a homossexualidade é pecado, que a homossexualidade é anormal, que a homossexualidade ou o lesbianismo ou a zoofilia e muitas outras práticas que não são do natural, da natureza do homem, nós estudamos pela antropologia biológica, porque é aqui, Assis, que a gente vai estudar na ciência, dentro da antropologia biológica, que o homem, em tempos remotos ou em outros tempos, eles não tinham a mesma prática como nós vemos hoje. E se ele tinha, era por escolha dele, não era pela sua estrutura biológica, porque o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Tudo quanto aparecer depois é gambiarra, pessoal. Então, a antropologia social, ela vai estudar justamente o social, né? Aonde o homem vivia, como era a cidade, como foram as cidades, como eram as civilizações, e assim a sua estrutura de vida daquela época. A antropologia cultural vai estudar a cultura do povo, né? Assim, a cultura que os homens... Qual foi a primeira cultura que apareceu na Terra? A primeira cultura religiosa que apareceu na Terra foi a cultura teocêntrica, não é assim? Adão, ele adorava unicamente a Deus. Então, a primeira estrutura religiosa dentro da nossa concepção teológica, na antropologia do homem e na nossa forma de crer, a primeira estrutura de relacionamento com uma divindade dentro da cultura do primeiro homem e da primeira mulher foram uma cultura teocêntrica ou esqueci agora o termo, monoteísta, adoração ao único Deus, ok? E a gente estuda isso, ó, dentro da antropologia cultural. A gente vai estudar como era a religião, como era o comportamento,
como eram os relacionamentos, como o homem via o mundo que ele vivia, né? Assim, é através da antropologia cultural. Vamos para frente. E por fim, né? Assim, a antropologia teológica, que estuda o ser humano a partir de uma visão bíblica e o quê? E teológica, né? Assim, presta atenção, ó. Não é assim? Antropologia teológica. E não existe, como eu já falei, não existe teologia sem a Bíblia. Gostei, viu? Não existe teologia sem a própria estrutura bíblica. Copiaram? Continuando, ó. O termo homem, proveniente do latim homini, né? O termo homem vem do latim homini. O termo homem, aqui ó, vem do latim, aqui é o latim, grego e agora o latim, ó. Vem do latim homini. Aqui é um i, gente, perdão, que o meu i é um pouco aberto. É aplicado ao ser humano como um todo. Então, quando você observa na Bíblia, o homem, Deus está falando tanto do homem como da mulher. Então, esse termo, ele foi criado no latim para associar homini, H-O-M-I-N-E, homini. Esse termo ele foi criado para generalizar o homem e a mulher. Algumas pessoas me perguntam, principalmente novos convertidos, né? Pastor, mas aqui está mandando só o homem. Aqui não está mandando a mulher. Pastor, mas aqui está dizendo, ó, deixar o homem, né? Seu pai, sua mãe, iniciar. Não, mas aí certo. Nesse termo aí, tá certo. Mas existem muitas outras citações bíblicas que o autor ele vai usar só essa palavra aqui, ó. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, esse termo homem, ele foi criado para generalizar homens e mulheres. Vocês entenderam? Está dando para entender? Ok. Para frente. É aplicado ao ser humano como um todo, sendo um mamífero bípede, tem duas pernas, né? Dotado de capacidade de raciocinar e se expressar de modo articulado, ou seja, o homem, ele tanto fala como ele articula. Por exemplo, hoje nós temos vários termos para dizer que sim ou que não. Esse termo aqui é usado para quê? Sim. Sim. Bom. E esse aqui? Não. Então o homem, ele é dotado disso tudo. Na antropologia, a gente vê ó, que o homem só é homem, ele só recebe esse nome aqui, ó, homine, porque primeiro, ele tem uma estrutura biológica que o pode afirmar como homem, não é assim? Por exemplo, eu não posso tratar um cachorro como homem, posso? Não. Eu não posso tratar um gato como homem, posso? Não, porque ele tem as características dele natural de outra espécie. Então vamos para frente. É como outro homem disse um dia um homem disse assim para mim: pastor, mas os animais são homossexuais. Eu vi um cavalo, não, eu vi um macaco relacionando-se com outro macaco. Eu disse: muito bem, o que você falou foi extremamente certo. Eles são animais irracionais. Então, o homem ele só pode ser chamado como homem porque ele tem uma característica que diferencia ele de todas as outras espécies. Ele pode raciocinar. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Ó? O termo homem, proveniente do latim homine, é aplicado ao ser humano como um todo. Sendo, primeiro, o homem é um mamífero bípede. Não é assim? Você é um mamífero? Sim. Segundo, o homem é dotado de capacidade de raciocinar e se expressar de modo articulado. Você fala, você pisca, né? Você dá tchau, você diz não, você diz sim. Então o homem só é homem porque ele tem essas características. Não é assim? Não é homem em relação ao sexo masculino. Não, o homem é generalizado, homem e mulher. O homem foi criado por Deus de uma maneira especial. Você tem dúvida disso? Não. Se você tem dúvida que o homem foi criado por Deus, você não pode assistir a aula de teologia
e você não pode crer na antropologia teológica. Não é assim? Eu sou biólogo de formação, estou mudando a minha formatura agora para bacharel, porque eu vou tentar um mestrado em genética. Não é assim? E eu afirmo com todas as palavras que o homem foi criado por Deus. Por quê? Porque eu creio na antropologia teológica. Também creio na antropologia biológica. O homem foi criado, o homem surgiu, não como a ciência explica, porque não tem lógica. A ciência ela vai explicar de uma maneira lógica, mas não é comprobatória. A ciência não pode comprovar que o homem surgiu de tudo aquilo que eles dizem que o homem surgiu, mas nós, pela antropologia teológica e pela certeza que temos um Deus e esse Deus é vivo, nós cremos que Deus foi quem criou o homem. E o homem, como lemos em Isaías 38:2, o homem ele foi feito de uma maneira especial, porque de todas as outras criações, Deus utilizou apenas a fala. Deus disse: haja luz e haja água, e haja. Não é assim? Mas o homem não. O homem foi criado, foi formado, fundamentado. Não é assim? O homem foi o quê? Estruturado por Deus. Então nós sabemos, nós temos que ter essa certeza que o homem foi criado por Deus de maneira especial. Não existe, Assis, uma pessoa que diz que crê na Bíblia, que ela defenda a teoria da evolução. Não é assim? Não tem lógica você ser um crente, você ser alguém que está pensando em seguir carreira ministerial, em seguir carreira eclesiástica, de seguir carreira dentro da própria teologia, se você não crê de forma clara que o homem é criatura exclusivamente de Deus. Então nós somos criados, nós cremos na teologia, nós cremos na, como é que eu posso dizer, na ideologia do criacionismo. E onde é que a gente aprende isso, pastor? Antropologia. Então vamos para frente. Então o homem foi criado por Deus de uma maneira especial, pois ao criar os animais e as plantas, Deus apenas ordenou uma palavra. E que palavra foi essa? Haja. Porém, ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, a criação do homem foi pontual e especial, ok? Deus ele foi pontual em criar o homem e criou o homem de maneira especial. Esse é um dos grandes motivos de nós vermos hoje a ciência, o mundo, o secularismo tentando tirar isso das nossas vidas, tentando tirar isso dos nossos filhos, tentando tirar isso das nossas escolas, porque é muito fácil eu dizer que o homem veio de uma evolução. É fácil ou não é fácil? Não, o homem foi macaco e depois primeiro o homem foi homo sapiens, não é assim? A Dilma que criou esse termo mulher sapiens, mas é mentira, não existe esse termo não. É homo sapiens por quê? Por conta dessa palavra aqui, ó. Homo sapiens foi tirado dessa palavra para trazer uma ideia que o homem, ele, tanto esse termo pode ser usado para o homem para falar de mulheres, como o homem para falar de homens, de uma maneira universal, né? Assim? Então, é muito fácil eu dizer isso e não provar. Pastor, mas a gente viu lá, pastor, nas escavações arqueológicas, aquele macacão lá andando. Não existe isso não, pessoal. Vocês sabem o que é que a antropologia vai nos contar, vai nos dizer, vai nos mostrar? Que toda escavação ela não pode ser comprovada porque ela não tem uma estrutura corpórea concreta. São apenas imagens de fósseis. Você já viu um fóssil na sua vida? Quem já se formou na faculdade? Já foi para a faculdade? Na faculdade vocês vão ver fósseis. Ou se tiverem ideia, vão estudar, vão pedir. O que são fósseis, Assis? Fósseis são estruturas, são como sombras. Sombra de coisas que ficaram, mas ninguém pode comprovar que aquela sombra realmente veio de uma estrutura de um homem sábio. Foi criado pela ciência. A ciência estruturou para desclassificar o criacionismo, porque é mais fácil dizer que foi evoluído do que dizer que foi criado. É mais fácil dizer que o homem evoluiu
do que eu dizer que o homem foi criado. É por esse motivo que você, como crente, como cristão, quando eu digo crente, eu falo de pessoas que creem, né, na Bíblia. Você tem que ter essa ideia. Nós somos criados por Deus e nós defendemos dentro da nossa... Eu sou professor de biologia há 12 anos, 8 anos de matemática. Eu nunca defendi, Assis, em uma aula de biologia, que o homem veio do macaco. Eu digo, ó, a estrutura do evolucionismo explica isso aqui. Mas eu creio no criacionismo. Então, dentro da antropologia, nós temos o quê? O que é que nós cremos na antropologia teológica? Que o homem foi criado por Deus. Tudo isso que eu falei vai se resumir nessa única frase: o homem foi criado por Deus. E tudo isso está dentro da estrutura de qual segmento? Criacionismo. O homem foi criado, o homem não evoluiu. Se o homem evoluísse, nós jamais pegávamos doenças. Se o homem tivesse uma estrutura de evolução, toda doença que o homem pegasse, o filho dele já nascia com a cura, porque ele evolui, não é assim? E você não vai evoluir para pior, você vai evoluir para melhor. Sempre vai ter essa questão de evoluir. É como eu digo, como é que nós evoluímos dos macacos e nós continuamos piores? Não é assim? Câncer, não sei o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, nós somos criados, e tudo isso que está acontecendo com a humanidade é por culpa da própria humanidade, que não ficou no natural de Deus. Quem fica no natural de Deus escapa de muita coisa, não é assim? Então, nós cremos em quê? Na antropologia teológica, a primeira coisa que a gente deve ter é a ideia do criação. Nós somos criados por quem? Por Deus. E é aí que, dentro dessa matéria, nós vamos estudar o primeiro tópico. Que tópico é? A coroa da criação de Deus. Olha como a teologia é fantástica. Se você entendesse bem, você via que vale muito a pena estudar. O primeiro tópico da antropologia, eu posso apagar isso aqui, ó? Está tudo aqui. Eu estou falando muito rápido, está dando para entender? Porque se eu estiver falando muito rápido, você diz assim, ó, desacelera, que é, né, Diana, é o meu jeitão elétrico. Foi graças à antropologia, que nós podemos, que o homem pôde descobrir os grandes mistérios da humanidade. Foi graças à antropologia, foi graças às pesquisas antropológicas que os homens mergulharam em um alto grau de conhecimento sobre o próprio homem. Outro dia, pesquisadores, arqueólogos israelenses, né, num termo mais fácil, israelenses, eles encontraram um anel que pertenceu ao rei Ezequias, não é assim? Em algumas escavações, perto da Síria, daquele lago ali, onde ficou Sodoma, Gomorra e Abir, Dair, que eram as cidades que foram destruídas, porque a maior parte das pessoas acham que a única coisa que foi destruída foi Sodoma e Gomorra. Não foi só Sodoma e Gomorra, foram destruídos Sodoma, Gomorra e as cidades que estavam ao redor, não é assim? De maneira terrível. E os arqueólogos, pesquisando pela antropologia, né, eles descobriram cacos, pedaços de várias coisas destruídas, e trouxeram mais uma afirmação dentro da antropologia, que Deus, né, assim, pelo seu infinito poder, destruiu aquelas cidades. Até porque naquela época não existia pólvora, Assis. Não tinha pólvora. E para causar aquele estrago todo, era necessário pólvora ou álcool inflamável, que também não existia naquela época. O betume daquela época era totalmente diferente desse combustível que nós temos hoje. Naquela época era um tipo de betume, mas não era explosível. Então algo aconteceu para destruir aquelas cidades de forma avassaladora.
E esse algo que aconteceu foi tão poderoso que a própria história não resistiu. Aquelas cidades foram apagadas do mapa como se tivessem sofrido um ataque com uma bomba atômica, né? Eu li isso numa matéria lá de Israel. Eu só não falo inglês, mas eu entendo muita coisa, né? Assim. Então eu li isso numa matéria lá de Israel e fiquei muito alegre com isso. Então tudo isso é graças à antropologia. E foi justamente pela antropologia cultural que eles puderam descobrir como eram os costumes, como viviam o povo daquela época. Então toda a antropologia ela é voltada pela coroa da criação de Deus. O que é a coroa da criação de Deus? Né? Primeiro tópico, vamos lá. Se quiser botar a coroa, também pode, tá? Então bota só a coroa. Um dia eu vi um homem evangelizando. Isso me trouxe uma profunda alegria, porque o homem ganhou a alma do ouvinte, que até então era cético, só cria naquilo que a ciência podia provar. Ele ganhou o homem apenas falando sobre a coroa da criação de Deus. Aquele homem que estava ouvindo aquela explicação daquele evangelista de rua. Evangelista de rua é aquele que evangeliza na rua, não é assim? Aquele evangelista tinha uma destreza tão grande de falar sobre antropologia, que aquele homem ficou sem argumento. Ele disse: realmente eu posso aceitar com toda a certeza e firmeza que o homem ele é criatura de Deus, não é assim? E não apenas criatura de um Deus, é a criatura do único Deus verdadeiro. É assim? Então, o homem, ele é a coroa de toda a criação de Deus. Guarda isso aí, ó. O homem, ele é a coroa de toda a criação de Deus. Um dos detalhes que nós não podemos esquecer é assim? Existe um detalhe poderoso que nós não podemos esquecer. Que detalhe é esse? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O que foi que Deus disse para Cristo e para o Espírito Santo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É assim? O homem ele foi formado, criado, fundamentado, estruturado pelas mãos do próprio Deus. Então, uma das coisas que nós jamais podemos descartar é que esse homem, ele tem um fundamento, não é assim? É que esse homem que está perecendo a cada dia, ele foi criado com um propósito, não é assim? E esse propósito foi que ele entendesse. A maior parte das pessoas, vocês acham assim: ah, não, o propósito de eu nascer foi a salvação. A salvação veio para salvar o homem. Entenda bem. O homem ele foi feito para glorificar a Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, para que a nossa vida fosse um constante ato de glória. Não é assim? Por quê? Imagine bem, o homem ele foi feito do pó da terra. Uma das coisas mais minúsculas que existe dentro da biologia é a estrutura geológica do barro, do pó. Se você observar o pó da terra, no pó da terra existem milhares de milhões de milhões de milhares de partículas que formam um grão só. Então imagine bem como é glorioso
a estrutura da criação. Deus pega uma das matérias mais divididas que existem no universo, que é a terra, e faz o homem. Não é assim? Só por aí já dávamos para nós passarmos o resto da aula falando sobre a estrutura molecular, a estrutura física do pó da terra. Só por aí você já vê o tamanho da grandiosidade da estrutura da criação do homem pela antropologia. Então eu vou encurtar, porque senão quando eu falo sobre antropologia eu me empolgo, porque é muito empolgante a ciência. Então, o homem é a coroa da criação de Deus. E não só isso, o homem é semelhante a Deus. Um dos nossos grandes erros é chamarmos as pessoas de feias. Cada pessoa tem a sua estrutura particular, não é assim? Eu sou bonito para minha mulher. Você é bonito para a tua futura mulher. Né, Cris? Então nós temos que entender que nós não fomos feitos de qualquer maneira. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de quem? E é graças a isso, é graças a essa imagem e é graças a essa semelhança que o homem tem, pessoal, o título de coroa da criação de Deus. Você já imaginou que coisa gloriosa, que coisa mais esplendorosa, você ter a imagem e a semelhança de um ser extremamente poderoso? Mas isso não vai anular a tua necessidade desse ser. Por quê? Porque toda criação, ela precisa da instrução do Criador, não é assim? Por exemplo, se eu nunca tivesse visto essa caneta, se eu nunca tivesse tido a ideia de como era essa caneta, como é que eu ia formar essa caneta? Eu jamais poderia formar essa caneta. Poderia? Porque eu não sabia onde ia que ia a tampa, onde era que ia o bico, onde era que ia o tinteiro. Então o homem, mesmo sendo a imagem e a semelhança de Deus, ele não pode esquecer que ele foi formado do pó da terra. Então isso aqui é grandioso, é maravilhoso e é simples ao mesmo tempo. Então, continuando, o homem é a coroa da criação de Deus. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem foi formado do pó da terra. Isso aqui, você como pregador, você como instrutor, você como alguém que vai liderar, precisa saber. Não é não, Assis? Eu chego para você que prega e quer ganhar a minha vida e você não sabe nem de onde eu vim. Você já ganha as pessoas com essas simples palavras. Continuando, dizer que o homem veio do macaco é uma blasfêmia grande contra o próprio Deus, pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem do macaco. Então, quando você diz que o homem foi feito do macaco, quando você diz que o homem originou-se do macaco, você está blasfemando contra a pessoa de Deus, porque você está dizendo, não, o homem veio do macaco, e o macaco é quem nessa história? Deus, não é assim? Então, afirmar que o homem veio do macaco é uma blasfêmia. E dentro da antropologia teológica, que é o que nós estamos estudando, nós devemos sempre defender o criacionismo, ok? Então nós temos que entender uma coisa: o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem de um macaco, e não à imagem de qualquer outro ser que existe, não é assim? É muito melhor crer na palavra de Deus, que é a verdade, como diz João 17:17, não é assim? É muito melhor nós crermos na palavra de Deus, que é a verdade, do que em teorias mentirosas que não podem ser provadas. Não existe um livro na humanidade que comprove o que Darwin falou. O único livro que comprova o que Darwin falou foi o livro que ele mesmo escreveu. Não é assim? Os darwinistas, as pessoas que... Eu sou biólogo, eu estudei um semestre inteiro sobre a evolução, e nós, Assis, ficamos loucos porque nós não conseguimos comprovar de certo. A gente vê o animal nascer e morrer sendo o mesmo animal. Foi o que eu perguntei ao meu professor. Meu professor, um dia ele disse assim para mim, doutor em evolucionismo. Eu perguntei para ele, professor Leonardo,
me explica uma coisa. O senhor disse que o homem evolui pela capacidade de se adaptar, não é assim? Sim. O senhor disse que o homem evoluiu pela capacidade que ele teve de se adaptar, né? Mudou o clima, o homem também precisou mudar. As árvores ficaram, o homem também precisou mudar. Necessidade de carne, matava os animais. E por que o macaco ele é enjaulado na infância e ele passa toda uma vida dentro da jaula e ele não evolui para sair de dentro da jaula? Se ele sabe que ali aquele cara tem a atitude de abrir, ele vê todo dia, ó. O animal ele é muito acostumado com essa questão da rotina. Por exemplo, o gato ele é rotineiro. Se você mudar a rotina do gato, ele fica estressado. E eu digo, e por que o macaco nunca teve a ideia, ele não teve resposta, Cícero? Porque não tem resposta. Se eu estou preso, eu quero me soltar. Observe bem, um prisioneiro, na primeira oportunidade que o homem preso, na primeira oportunidade que ele tem de fugir, ele foge. Então o macaco é tirado do seu habitat natural. Não é questão de fugir, é de buscar por esse tipo de sorte, né? A questão é essa, é a questão de evoluir. Então, para mim, Carlos Eduardo Ferreira Costa, para mim, o darwinismo é uma mentira, e é uma mentira descarada, para anular a pessoa bendita do nosso Deus, e para tirar de nós, que cremos em Deus, essa essência maravilhosa, que existe um Criador, que é todo poderoso. Nós estudamos isso sobre a pessoa de Deus, que sabe de todas as coisas, que tem ciência de tudo, e sempre saberá de tudo, porque Ele é eterno, não é assim? Então, dentro da antropologia, nós começamos a ver que, primeiro, o homem é a coroa da criação de Deus. Segundo, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E nós podemos provar isso, porque até a data de hoje, até o Big Bang, que eu acho grandiosa a história, a teoria do Big Bang, é mais simples de acreditar do que na evolução do Darwin. Porque Deus pode ter batido palma e tudo ter acontecido. Não é assim? Então, existem coisas que dá para engolir, outras como essa do darwinismo não dá para engolir. Então nós temos que ter a certeza que o homem ele é criatura de Deus e ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Amém, pode ficar à vontade. Vamos lá. O homem ele é tricotômico. Fala, pastor, que palavra é essa? Ó, o homem, ele é Eita, negócio difícil, né? O homem, ele é tricotômico. Tricotômico com acento, ó. O homem, ele é tricotômico. Isso nós estudamos na antropologia teológica. E o que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, ele é composto de 3 elementos. O homem ele é composto de 3 elementos. Vamos lá para vocês não se esquecerem. O homem ele é 1, 2, 3, olha todo mundo para cá. Depois vocês escrevem, vou dar tempo. O homem ele é tricotômico. Ô nome feio, né, meus irmãos? De novo, o homem ele é tricotômico. O homem ele é tricotômico, ou seja, ele tem 3 elementos. E quais são os elementos do homem, pessoal? Espírito, alma e corpo. Um dos maiores defensores do tricotomicismo foi o apóstolo Paulo. Paulo ele defendeu com unhas, garras e dentes que o homem ele tinha uma essência. Não é assim? E essa essência ela estava dividida em 3 elementos, que é o espírito, a alma e o corpo, né? Eu vou explicar cada um para vocês, para que vocês entendam essa diferença. Você já imaginou estudar sobre isso na antropologia? Não, pastor, jamais. O que é que a ciência explica, Cícero? A ciência diz que o cérebro do homem
é onde contém toda a estrutura racional do homem. A ciência também diz que é no coração, que a alma, né? Para eles, né? A alma está. Porque é através do processo sistemático sensitivo que o coração acelera ou desacelera. Então eles dizem que aqui está a alma. E a estrutura corpórea é essa que nós vemos. Eles explicam que o homem, quando ele está alegre, o que acontece no coração dele? Coração. Quando o homem está triste, o que acontece no coração dele? Acelera. Quando o homem está nervoso, o que acontece no coração dele? Quando ele está calmo, o que o coração dele faz? Desacelera. Então essa é a estrutura de explicação da ciência. Vamos ver o que a teologia explica? Vamos lá? Então, primeiro, o homem é tricotômico, ou seja, é composto de 3 elementos. Que elementos são esses? Digam comigo primeiro. Isso está contido em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Ok? Esse termo tricotômico está contido no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 23. Não é assim? Onde o apóstolo Paulo vai dizer que tanto o nosso corpo, tanto a nossa alma e tanto o nosso espírito tem que estar irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Um negócio bonito, viu? O espírito é o elemento espiritual do homem.